Conta mais sobre o que aconteceu em 2022. Você se vestiu do quê? Eu fui Anitta Malfatti. Quem que foi a Jéssica foi a Tarsila, eu fui a Anitta, Beloni foi? Vila Lobos, o Pedro foi Manuel Bandeira. Qual a contribuição de Vila Lobos? Ter uma unha do pé encravada. Não, fala a verdade. É sério. Vai. Na música, não é? Na música. E a Letícia foi... A Letícia foi a Pagu? Manifesto antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That is the question. Nós estamos aqui com a nossa professora Letícia, professora de arte, professora de Ema. E professora, para você, o que é o modernismo? É algo que se implantou, né, com o propósito de trazer coisas novas, trazer propostas novas para a gente ter uma visão diferente. Agora a gente está com a nossa coordenadora geral, né, professora Lídia. E professora, para você, o que é o modernismo? O movimento modernista aconteceu no século XX, né, no começo do século XX, e envolveu todas as artes, desde a literatura, as artes plásticas, a música. E esse movimento foi pensado por esses intelectuais para repensar o que é ser brasileiro, né? Então eles estavam em busca, na verdade, de uma arte genuinamente brasileira, uma arte que fosse produzida no Brasil, por brasileiros, para brasileiros, né? Então eles se propuseram a pensar essa questão principal, o que é, né, a arte brasileira, o que é ser brasileiro. Então eles fizeram esse movimento, né, que começou com a Semana de Arte Moderna de 1922, para promover essa bagunça mesmo e essa reflexão, né? A ideia deles era pensar o que é essa arte brasileira, genuinamente brasileira, né? Então foi um movimento importante de construção de identidade artística, muito mais do que literária, né, mas artística. Estamos aqui com o professor Rafael, professor de Geografia da Escola Domingos Teodoro. E para você, professor, o que foi o modernismo? Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, sou dou aula de Geografia. O modernismo foi um movimento, né, artístico aí do começo do século XX, em que ele rompe com a estética, né, com o padrão tradicional até então da literatura, né, e de outras expressões artísticas. Eu acho que fora essa questão, né, o modernismo também traz uma adequação, né, às expressões artísticas no Brasil, sobretudo no sentido literário, porque você vai ter em 28, se eu não me engano, o Manifesto Antropofágico, né, do Oswald de Andrade, que ele vai falar um pouquinho sobre a necessidade de a gente construir uma cultura genuinamente brasileira, mas usando a analogia dos tupinambás, né, do antropofagismo dos tupinambás. Então a ideia de construir essas expressões culturais genuinamente brasileiras, elas estão ligadas a você consumir toda a cultura, todas essas expressões europeias, né, e de outras, vamos dizer assim, de outras regiões com uma valorização cultural um pouco maior, você consumir tudo isso, mas a partir de todas essas expressões, inclusive a brasileira ou outras culturas marginais, você produzir expressões culturais genuinamente brasileiras a partir dessas experiências, né? Então eu acho que é muito
válido. Eu, particularmente, gosto bastante dessa essa questão de transgressão. O que foi o Manifesto Antropófago? Ele foi um texto escrito, né, um manifesto escrito por Oswald de Andrade. Se não me engano, foi em 1928. E a ideia principal era de que o texto escrito deveria, assim, devorar as influências culturais já existentes. Então, foi um texto muito marcante que defendia a identidade nacional, né? Que a gente precisava ter uma identidade, romper com a Europa e ter uma identidade nacional. E para você, quais são as implicações da frase to be or not to be? Então, foi uma brincadeira, né, aí feita, baseada num texto de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Então, ela representa o quê? A valorização da cultura indígena brasileira. Então, foi a identidade brasileira. E a expressão mostra que o Brasil ele não precisava apenas copiar modelos europeus, né? Mas ele podia criar a própria arte e pensamento a partir das suas raízes culturais.